dia, graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, por mais uma vez eu permiti estar com os irmãos aqui em Serrinha. Trago um abraço da igreja, para se pegar do que quer. E a cobrança, que eu sempre faço aqui a Mário, eu quero esse povo lá onde quer, faz a lotação aí, pega um ônibus. Conseguiram colocar 5 pessoas em um carro e 8 malas, não foi, irmão? Para ir ali para um mini retiro em 2 dias, né, irmão? Botaram a gente para dormir no chão, mas tudo bem, né? Ele foi de boa. Então dá para a gente arrumar um ônibus aí, lotação, botar todo mundo dentro e carregar para Jequié, passar uns 2 dias lá com a gente. A gente pretende, irmãos, estar mais próximos. Alguns irmãos gostariam de estar conosco hoje, mas nossa vinda aqui foi uma vinda a serviço, né? Uma vinda missionária. A gente esteve ali ontem à noite em Tucano para ver os irmãos ali na igreja, na organização da igreja. E estivemos com os irmãos, foi uma noite abençoada de comunhão. E ontem mesmo já retornamos para cá. Sempre uma recepção muito maravilhosa, né? Da irmã Ilse, do irmão Paulo, do irmão Gabriel. Fico muito feliz por essa família, pela amizade dos irmãos, pela amizade e carinho do irmão Mário, presbítero Mário, né? Fala com respeito agora, né? O homem é presbítero. Sua família, sua esposa, os 2 filhinhos, orar por eles também, né? Para que Deus conceda boa recuperação a Lili. Lili está ali meio dodói. Mas nós oramos ao Senhor e agradecemos a Deus pela vida de vocês, irmãos. Por tudo que Deus tem feito na vida de vocês, como o Senhor tem chamado os seus filhos, e de uma maneira tão especial e tão maravilhosa. A gente fica impressionado como Deus age independente de nós. Como o Senhor em nada depende de nós para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. Mas Ele graciosamente nos concede a possibilidade de participar disso. É graça de Deus, é misericórdia de Deus e é uma dádiva de Deus podermos participar da sua obra, do seu trabalho, de estarmos dentro da lavoura do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, nós somos agricultores, somos auxiliares de Deus. Vocês são a lavoura do Senhor, vocês são o povo do Senhor, nós somos os servos do Senhor. E assim nós nos alegramos muito em sermos servos do Deus vivo, que ama o seu povo, que nos ama como seus servos e que nos acompanha em tudo aquilo que nós fazemos. Não só acompanha, mas Ele nos fortalece, nos firma, nos concede graça para continuar caminhando. Nessa manhã, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler dos versos 25 ao 27. Somente esses 3 versos. João, capítulo 14, versículos de número 25 ao 27. Os irmãos, se estiver falando muito baixo, me corrijam aí, porque eu tenho essa mania, tá? Os irmãos da São Parte da igreja ficam irritados comigo porque eu tiro o microfone às vezes. Eu esqueço de ficar usando o microfone na boca. Ou então eu falo muito alto. João capítulo 14, versículos 25 ao 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Temos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos na sua cabeça. Oremos ao Senhor. Amado Senhor, diante da tua igreja, Senhor, diante da tua palavra, nós só temos a te pedir, ó Deus, fala conosco. Somos teus servos, Senhor, somos teus filhos, dependemos de ti completamente, ó Deus. Que não haja nenhum tipo de sabedoria humana, nenhum tipo de subterfúgio, Senhor, nesta manhã, mas apenas a tua palavra fala aos nossos corações. Nos ensina, Senhor, nos exorta, nos conforta, nos consola. Ó Deus, que nós sejamos mais e mais aprimorados e feitos, meu Senhor, à imagem do teu Filho. Bendito Pai, abençoa os teus servos nesta manhã. Nos abençoa com a tua presença, como o Senhor tem sido até aqui. Desde o momento em que nós nos reunimos, meu Senhor. Que
que a tua presença seja poderosa e que nós possamos, meu Senhor, ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando a gente pensou em trazer uma palavra para os irmãos essa manhã, e eu sei que os irmãos estão aqui numa sequência de exposições, né? É Tiago também? É Lucas, né? Eu estou lá com o Tiago. Aí eu estou com o Tiago na cabeça. Aí de vez em quando os irmãos vão ver alguma citação aqui de Tiago, não se preocupe, não é porque é o que está... A boca fala que o coração está cheio, né? Então, preparando as exposições de Tiago, tem muita coisa de Tiago na minha cabeça. Mas, todas as vezes que a gente vai a um encontro com a igreja, e principalmente no papel de transmitir à vontade a palavra do Senhor, a primeira coisa, irmãos, a se pensar é qual é a vontade do Senhor com relação a falar com a sua igreja. O Senhor Amado disse assim: olha, pastor, tem aqui, nós estamos uma série de sermões e de exposições, eu seguiria na exposição do que ele estabeleceu sem nenhum problema, mas ele me deixou livre, né? Aí agora, meu irmão, falou assim, fica à vontade, aí a gente tem que orar mais. Os irmãos pensam, não, fica à vontade, maravilha, vai pegar coisa. Não é pior. Porque quando a gente dá um texto, te dá uma direção, é tranquilo. Mas quando a gente fala assim, fica à vontade, aí fala, agora tem que orar mais. Para saber o que o Senhor vai me botar para transmitir aos irmãos. Mas ainda assim, ao olhar para a Escritura e pensar sobre a graça de Deus, sobre esta igreja, sobre tudo quanto o Senhor tem feito, e pensando sobre o tamanho da graça de Deus em nosso tempo, não vejo como não falar dessa paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações diante das tribulações. Dessa paz de Deus que preenche a nossa alma, mesmo diante de um mundo que parece que vai desabar a qualquer momento. E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar aos irmãos essa manhã. O Senhor Jesus, no capítulo 14, ele está dando as últimas instruções aos discípulos, ele está falando com os discípulos pela última vez, e a palavra aqui, que somente João registra, esse capítulo 14, 15, 16, até o 18 de João, é só João que tem. As narrativas e as conversas que João registra aqui, você não encontrará em nenhum dos outros evangelhos. E esse momento aqui, especialmente, é um momento que antecede a cruz. É a despedida de Jesus dos seus discípulos. Jesus sabe que eles ficarão e que eles passarão. Ele sabe o que eles passarão. Os discípulos ainda não sabem. Os discípulos não têm ideia do que os espera. Mas Jesus sabe. Jesus sabe como será aquela noite que parece que não vai terminar, que ele vai estar no pátio sendo julgado e os discípulos fugitivos, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Jesus sabe que encontrará com eles mais tarde, depois da ressurreição, trancafiados em uma casa, com medo da repercussão do que aconteceu. Agora são perseguidos, agora são procurados. Como será o dia de amanhã? Como vai ser depois daqui? Jesus sabe que esses discípulos, eles não têm poder, não têm capacidade de lidar com o mundo sozinhos. Ele sabe que esses discípulos não conseguirão resistir um só dia sozinhos diante do assédio de um império como o romano, o mais poderoso do mundo, diante do assédio dos judeus ao seu redor. São seu povo, é o povo que é o povo da promessa, aqueles que receberam a promessa, que eles fazem parte também, mas que agora eles se tornaram pessoa não grata no meio do seu próprio povo. Como disse Paulo, sou perseguido até pelos meus patrícios, por aqueles que cresceram comigo, mas eles agora também são meus perseguidores. Então, Jesus sabe que esses discípulos passarão por tudo isso. Jesus sabe que eles não têm capacidade e força em si mesmos de resistirem à tentação. Pedro inocentemente disse um dia ao Senhor Jesus: olha, Senhor, por ti nós iremos até a morte. Ele disse: ó, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, e eu orei por vocês. E Pedro, quando você se converter, confirme os demais, fortaleça os demais. Na nossa maneira pequena de pensar, e nossa forma até inocente às vezes de pensar, a gente entende que talvez aqui, poxa, nós estamos todos firmes, nós estamos todos aqui fiéis, nós estamos aqui na igreja, nós estamos ouvindo a mensagem, a palavra do Senhor continuamente, nós estamos bem, e de repente, do nada, vem a crise, vem o porquê, vem o se e se. O amanhã, irmãos, guarda para nós coisas que nós não percebemos ou entendemos, e os dias
trazem, às vezes, choques para a nossa fé. Testes muito pesados para a nossa fé. Deus nos deixa passar por isso para que a nossa fé seja fortalecida. Mas há uma promessa aqui nesse texto do capítulo 14 de João, que já começa dizendo, o Senhor Jesus dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Lá no capítulo 14, verso 1, ele já começa dizendo, vocês não precisam ter medo. Não tenham medo. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim. A primeira exortação do Senhor Jesus aos discípulos é, creiam em mim. E crer, irmão, aqui não está apenas ligado a acreditar. Poxa, eu acredito que Jesus é o Senhor, eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz por mim. Não é só acreditar. Crer aqui tem a ver com uma aliança pessoal com o Senhor. O crer aqui tem a ver com a certeza de perdão. O crer aqui, que o Senhor chama a nós para crermos nele, confiarmos nele, tem a ver com conhecê-lo, conhecer o caráter dele, saber quem ele é, conhecer a Deus de maneira essencial. Embora isso seja para nós impossível, conhecer a essência de Deus, entender, a gente não vai chegar nesse nível, não aqui nesse lado da eternidade, né? Mas ainda assim, somos chamados a crer e confiar nele, caminhar com ele, nos conduzir com ele. Como Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si, e o texto ali diz que Enoque andou de maneira proposital e afetiva ao Senhor. Você vai falar assim, onde está escrito isso? É coisa do lado hebraico, irmãos. Mas é assim que Enoque anda com Deus, de maneira proposital e fiel, feliz em conhecer o caráter de Deus e andar com ele. Eram amigos. Mas os amigos também falham, né? E nós falhamos muito mais do que Deus. Deus é um amigo que não falha, nós falhamos com ele. Mas ainda assim, sabendo de tudo isso e conhecendo o nosso caráter, o Senhor Jesus deixa registrado isso aqui muito claramente. Em primeiro lugar, verso de número 25. Tenho dito isso a vocês, estando convosco. Perceba, Jesus está falando com os discípulos antes que aconteça e enquanto ele está no meio deles. Eu estou aqui com vocês. Eu estou caminhando com vocês, mas já estou avisando a vocês como serão as coisas. Estou falando a vocês o que vai acontecer ainda entre vocês. Eu estou com vocês, mas é assim que vai acontecer. Dessa forma que vai acontecer. É Cristo em nosso meio, nos exortando a termos vigilância, cuidado, porque nós não somos capazes de vencer todas as astutas ciladas do diabo. E ele deixa bem claro isso. Eu estou falando isso a vocês. E todo o capítulo 14, 15, 16 até o 17, que encerra com a sua oração intercessória, todo esse bojo do capítulo de João aqui, é uma exortação e consolação ao mesmo tempo. É um aviso que somos fracos, mas uma certeza de que há um que nos sustenta. Que nós somos naturalmente fracos, mas Cristo é naturalmente e sobrenaturalmente poderoso para nos sustentar. Eu tenho dito isso a vocês, ainda enquanto caminho com vocês. Esses discípulos andaram com o Senhor Jesus por 3 anos. Por 3 anos eles dormiram, comeram, andaram juntos. Por 3 anos eles viram milagres extraordinários, coisas que eles nunca tinham visto ou ouvido falar, jamais. Coisas que eles jamais poderiam imaginar que Deus poderia fazer no meio deles. Cegos viram, surdos ouviram, paralíticos de nascença voltaram a andar como se nunca tivessem tido nenhum tipo de problema. Mortos voltaram à vida. Fosse o filho da viúva de Naim, que tinha acabado de morrer e estava sendo levado para ser sepultado, fosse Lázaro, 4 dias no túmulo, e voltou à vida. Eles viram coisas que eles nunca antes tinham visto, como aquela música, né, do Projeto Sola, da Confissão de Pedro, né, de um certo Pedro. Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. É isso que está no coração dos discípulos. Eles viram essas coisas. Mas isso não significa que eles eram fortes agora. Isso não significa que eles eram preparados para lidar com o mundo agora. Jesus sabe que eles são fracos. Ele sabe que eles não são capazes de passar pelas tribulações. Então ele dá a esperança. Então ele mostra
a saída, a resposta, a solução para isso. Verso de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele já tinha dito aos discípulos: eu vou, e quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. A palavra Consolador aqui é uma palavra que ela não fecha completamente o significado da palavra original, Paracletos. Porque Paracletos é um amigo que está ao lado, mas não como um advogado. Porque em outras traduções, a palavra aqui é descrita como advogado. Inclusive em João, primeiro, quando fala que Jesus é o nosso advogado para com o Pai, né? Ali também é Paracletos. Mas não é um advogado no sentido de alguém que te defende diante de Deus. Porque o Espírito Santo não nos defende diante de Deus. Não é como alguém que está ali para te acompanhar num júri e fica calado. Não, o Espírito Santo não fica calado diante das suas dificuldades. É aquele que está conosco e nos transforma diariamente para nos apresentar diante do juiz e do nosso Pai de maneira pura e santa. Ele não apenas nos capacita para sermos santos, mas Ele mesmo nos apresenta assim diante de Deus, por meio de Cristo. Ele nos enche de graça para lidar com Deus, para estar com o Senhor, e Ele também traz essa graça de Deus para o nosso coração. Ele nos liga ao Pai de maneira perfeita. Ele nos liga ao Senhor Jesus de maneira santa e extraordinária. Ele faz com que a paz de Deus que Jesus prometeu seja sentida em nós. Ele faz com que a voz de Deus, que para o mundo é inaudível, seja audível em nosso coração. Ele faz com que a presença de Deus, que é imperceptível para a maioria das pessoas no mundo, seja notória para nós. Seja quase palpável para nós. Ele faz com que tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, todas as palavras dele, ganhem vida. E a gente apenas não ouve apenas alguém numa história, porque muita gente lê a Bíblia, muita gente lê as histórias bíblicas, muita gente ouve falar de Cristo, ouve a sua história, mas não percebe a grandeza disso, porque os seus olhos não se abriram para ver a beleza, não perceberam a grandeza. O Espírito de Deus não lhe abriu os olhos e iluminou seu coração da mesma maneira. E somos, então, irmãos, não sei se posso dizer essa palavra, privilegiados, mas parece privilégio, né? É algo parecido com isso. Se não for, me perdoe, eu sou muito fraco em português. Talvez tenha uma palavra melhor para descrever isso. A grandiosidade do fato de nós sermos habitação do Espírito de Deus e, por meio dele, temos comunhão com Deus, ouvir a voz do Senhor, por meio da sua palavra, e a palavra, quando nós a lemos, ela se abre, ela ganha vida, ela não é apenas uma história no tempo, é a própria vida se revelando para nós. Deus se mostrando de maneira preciosa. Jesus disse: é isso que eu estou dando a vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Não posso deixar vocês sozinhos. Jesus não deixou os discípulos sozinhos, não porque ele disse assim: olha, eu vou deixar sozinho, não, porque senão eles vão estragar tudo que eu fiz. Não, porque eles estragariam facilmente de qualquer forma. Ele não deixou o Espírito de Deus em nós para garantir que a obra dele se cumprisse. Ele deixou o Espírito de Deus em nós para nos mostrar que nós não somos capazes, mas que por meio da sua graça e por meio do Espírito que habita em nós, temos capacitação de Deus para cumprir a sua vontade. Nós podemos cumprir a vontade do Senhor. Nós podemos passar pelas tribulações sem vacilar, sem cair. Estamos cercados por um mundo que nos assedia continuamente. Estamos cercados por um mundo que nos aperta, nos oprime. Mesmo assim, todas as vezes que essas coisas vêm a nós, e todas as vezes que nossos corações se entristecem, se abalam diante das coisas dessa vida, esse texto mais uma vez vem à vida. Ele vos fará lembrar das minhas palavras. É impressionante, irmãos, como todas as vezes que o mundo parece que vai desabar, a gente lembra do que Jesus disse. E talvez você fale assim: eu estou com a memória boa. Oh, que bom, eu me lembrei. Não é assim porque você tem uma memória boa. Não é porque a gente se lembra facilmente, mas porque todas as vezes que nosso coração se atemoriza, todas as vezes que nosso coração estremece,
O Espírito de Deus, mais uma vez, nos lembra das palavras do Senhor Jesus. E nos lembra a quem nós pertencemos. Nos lembra com quem nós estamos caminhando. Nos lembra a que reino nós pertencemos e fazemos parte. Nós somos então chamados para confiar nesta palavra. E é interessante quando a gente pensa sobre essa grandiosidade da graça de Deus, porque além de nos dar o Espírito de Deus, colocar em nós, Cristo nos dá aquilo que Ele sabe que tanto os discípulos ali, logo ali depois da sua ressurreição, teriam necessidade, como também nós agora temos a mesma necessidade. Ele sabe que nós precisamos. Paz. Ora, discípulos que passariam por tribulações, por angústias, por decepções, por lutas, mas nós também passamos. Discípulos que seriam perseguidos, nós não estamos livres disso. Na verdade, o mundo parece estar se preparando para isso cada vez mais. Temos visto uma onda de perseguição se levantar por todo o mundo, de forma velada ou direta. No entanto, ainda assim, você pode ouvir, como eu ouvi ontem pela manhã, não sei se eu mostrei para alguns dos irmãos aqui, mas um pastor nigeriano falando audivelmente diante de corpos de seus irmãos que foram assassinados ali pelo Boko Haram, na Nigéria, e ele falando de maneira direta: nós estamos sendo exterminados, o mundo está assistindo, estão calados, mas nós vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar fazendo a vontade de Deus. Pastor no Sudão fazendo um culto numa igreja que foi destruída, um incêndio criminoso, porque eles eram servos do Senhor. E ele continuou fazendo o culto ali, nos destroços da igreja, sentados nos bancos queimados, nas pedras que sobraram, mas continuando servindo ao Senhor. E você pode perguntar: isso não é natural, esse povo é louco. Não é loucura, é a paz de Deus que excede todo entendimento. É a graça de Deus que fortalece o seu povo em meio a tribulações. É o Espírito de Deus que faz com que seus servos, seus filhos, se lembrem das palavras do Senhor Jesus e permaneçam fiéis. Em qualquer situação, diante de qualquer onda de dificuldades. Nós somos chamados, então, a perceber essa paz, a perceber essa graça. Verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. É maravilhoso ouvir Jesus dizer isso, irmãos. Filhinhos, não tenham medo. Não tenham medo do que está acontecendo. Não tenham medo do que vai acontecer. Não tenham medo das mudanças que esse mundo passa e passará. Não tenha medo quando as palavras do próprio Senhor Jesus se cumprir. Não tenham medo quando as coisas começarem a se mostrar da maneira como Ele disse que faria, que aconteceria. Não tenham medo. No meio de tudo isso, a paz de Deus estará em seus corações. E essa paz, irmãos, tem a ver com dois fatores. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 5, a partir das 1, Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós temos a certeza de que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Logo, somos recebidos diante de Deus como filhos e não mais como aqueles que são inimigos, que eram rejeitados, que estavam em contravenção contínua contra Deus. Não, nós somos recebidos como filhos, perdoados, transformados. Então temos paz com Deus. Em segundo lugar, esta paz, ela nos lembra daquilo que está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, nos versos 18 a seguir. Nos diz assim: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A paz que nós temos
e que excede todo entendimento. E por que excede todo entendimento? Porque não é naturalmente compreensível para alguém que a gente passe por tribulações e continue em paz. Que a gente passe por longas dores e continue em paz. Que a gente veja o mundo pesando sobre nós as suas perseguições, colocando contra nós o seu ódio, e ainda assim tenhamos paz. Não é natural para o mundo imaginar, por exemplo, um Pedro deitado, sem as suas sandálias, sem a sua capa, numa cela, aguardando sua execução no dia seguinte, dormindo. O mundo não compreende isso. E talvez alguém diga assim, isso talvez seja um distúrbio, porque alguém normal, naturalmente falando, ninguém fica em paz, tranquilo, sossegado, sabendo que tem um mal, tem um problema, tem algo extremamente doloroso te aguardando no dia seguinte. No amanhecer do dia, você receberá uma péssima notícia. E você diga, beleza, tranquilo, vou dormir. Amanhã a gente vê isso. Ou é irresponsável ou é louco. Nenhuma das duas coisas. Temos uma esperança firme. A imagem que o autor dos Hebreus constrói é perfeita, porque é o que Jesus falou. Eu estou dando a vocês uma notícia. Eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus é a nossa âncora. Para ficar bem claro aqui, esse navio que navega em águas turbulentas. Já viram aquelas imagens de grandes navios atravessando os oceanos? Ondas gigantescas. Não sei quantos metros, não vou falar aqui para não dizer que eu estou aumentando demais. Mas ondas gigantescas que cobrem esses navios, que lançam esses navios gigantescos também de um lado para o outro. Ele não tomba, ele não balança. Quer dizer, balança, mas ele não tomba, ele não vira. Ele não vai a pique, ele não afunda. Mas em algum momento esse capitão do navio precisa parar esse navio em algum lugar. Só que aquilo ali, irmãos, é um monstro, às vezes de 150, 200 metros de comprimento, aquele negócio gigantesco, com toneladas e toneladas de peso. Como é que para aquilo? Como é que você coloca aquele negócio parar de um lugar? Simples. O capitão manda soltar a âncora. E a âncora desce até o profundo, e ao chegar num lugar sólido, ela trava em alguma coisa lá embaixo. E aquele navio não sai dali por nada. Cristo então diz que em meio às tribulações, onde a gente balança de um lado para o outro, onde a gente sacode o tempo todo, onde nós somos assenhorados, onde nós somos lançados de um lado para o outro, em meio às lutas e às dificuldades, há uma âncora que nos firma, uma certeza. E essa âncora não foi lançada abaixo do oceano, ela foi lançada acima, no Santo dos Santos, no lugar onde Deus habita, na eternidade, onde Cristo está sentado, intercede por nós. Cristo é esta âncora, essa certeza. Cristo é esse poder que nós temos de passar pelo dia de hoje, de amanhã e depois, firmados na fé. Mesmo que o mundo negue, mesmo que o mundo diga, você não está em juízo perfeito. Você não pode viver assim. Porque você tem vivido dessa maneira, se privando de tantas coisas. Eu não estou me privando de nada, pelo contrário. Jesus disse certa vez sobre quem conhece, quem descobre, quem vê, quem encontra o Evangelho. É como um homem que, cavando um buraco no campo, descobre um grande tesouro, uma pedra extremamente preciosa. O que é que ele faz? Ele vende tudo quanto tem, abre mão de todas as outras coisas para comprar aquele campo, para ter aquela pedra. Nós fomos encontrados por Cristo e nós encontramos uma pedra extremamente preciosa. Nós encontramos um tesouro que é incomparável a tudo mais. E diante de um tesouro como esse, você não pensa se vai ou não abraçá-lo. Você não pensa se alguém te dá lá, se te oferece uma coisa extraordinariamente bela, preciosa, né? Se chega alguém te dá um cartão de crédito sem limite, no caso não tem limite não, irmão, aqui tem o limite ilimitado. Né? Então, um cartão que você pode comprar o que quiser, pagar, não se preocupe em pagar, apenas se preocupe em comprar, faça o que você quiser com isso. Você vai falar assim, eu não sei se eu quero. Você aceita. Se alguém te oferece uma bela casa e diz, olha, isso aqui será seu. Toma aqui, é seu. Mas você diz, não sei se eu aceito. E essas coisas são tão pequenas diante de um tesouro que Cristo nos oferece. Porque o que ele oferece
não é um bem material que amanhã se desfará. Não é um bem passageiro que quando nós partirmos para a eternidade ficará aqui. Não é algo que nós construímos aqui e que ficará aqui, que não terá nenhum valor para a eternidade. O que ele nos oferece é ele mesmo por toda a eternidade. O que nos oferece é estarmos assentados no reino de seu Pai por toda a eternidade. Isso é superior a qualquer outra coisa que você possa imaginar. Estar com Cristo é superior a tudo mais. Diante de um tesouro como esse, nós vendemos tudo que temos, abrimos mão de tudo que temos para abraçá-lo. E é esse tesouro extraordinário e é essa certeza maravilhosa que Cristo nos dá e nos promete quando ele diz que ele mesmo estará conosco. Não deixarei vocês sozinhos, daria a vocês o Espírito Santo Consolador. Estará com vocês todos os dias. Depois ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Além de tudo isso, é impressionante como Jesus, por 3 vezes após a ressurreição, ele aparece aos discípulos. Ele aparece na beira do mar, para falar com Pedro e os demais que estão ali pescando. Ele aparece para os discípulos trancados na casa, com medo, por causa da perseguição também. E depois ele aparece mais uma terceira vez, porque Tomé não estava, né? Então vamos para uma terceira visita, porque Tomé agora está. Então o Senhor se apresenta aos discípulos e dessa vez Tomé vê. Embora o texto de João e de Lucas diga que o Senhor Jesus apareceu muitas outras vezes, e Paulo confirma isso, dizendo que muita gente ouviu depois da ressurreição. Mas, todas as vezes que Jesus se apresenta para os discípulos, ele diz a mesma coisa: paz seja convosco. Seja na casa onde eles estão trancados, seja na beira do mar onde eles estão pescando, seja com as mulheres quando elas encontram com ele no jardim. Não tenham medo. Paz seja convosco. Essa paz que o mundo não compreende e não pode receber é que foi implantada em nossos corações. Essa paz que não pode ser explicada naturalmente, nem percebida por meios naturais, que excede toda a compreensão, todo o pensamento, todas as possibilidades humanas. Essa paz que não é construída num aperto de mão entre autoridades mundiais. Essa paz que não depende de alguém dizer: opa, beleza, entrego minhas armas. Não, porque a paz do mundo é uma paz que depende. A paz do mundo é uma paz que sempre tem um se. Se tudo ocorrer bem, se fulano concordar, se essas coisas acontecerem, se tudo der certo, tem um se gigantesco a paz no mundo. Hoje pela manhã vi a notícia que o tratado de paz entre Israel e Hamas foi para o espaço. Hamas voltou a atacar o Estado de Israel. Acabou a paz. Que estava certa, que estava como... Não, agora acabou. Agora o Oriente Médio voltou a ter paz. Não é possível ao homem dizer tais coisas. Não é possível ao homem compreender tais coisas. Essa paz do mundo, ela tem sempre um se, um talvez, uma possibilidade. A paz de Deus não é se, não é talvez, não é possibilidade. Lembra do texto de Hebreus? Um pouco antes do texto que nós lemos, o versículo anterior diz: porque Deus, que não tem por quem prometer maior, prometeu por si mesmo. Então, por 2 coisas que são imutáveis, nós podemos confiar, nós temos esperança. Quais são as 2 coisas? O caráter de Deus, ele não muda, e a palavra de Deus, que não pode voltar atrás. Se Deus disse, se Ele estabeleceu, se Ele mantém, se Ele nos deu, é uma certeza absoluta. É uma âncora bem fixada, na qual você pode descansar completamente. Por mais que o navio balance, a âncora está fixada. Não vai sair do lugar. Não vai se perder. Lembra-se daquela cena maravilhosa do Mar da Galileia, né? Jesus dormindo, os discípulos desesperados. Eu amo aquele quadro esqueci o nome dele agora, pintor famoso, que pintou a tempestade no Mar da Galileia.
pintura dele mostra o barco balançando de um lado para o outro e todo um contexto de tudo sombrio, tudo escuro. E no meio daquele temporal todo, e o barco balançando, Jesus dormindo, 2 discípulos tentando acordá-lo, um deles olhando diretamente para a tela, ou seja, para o espectador, né, para quem está olhando para a tela, ele olha diretamente para você, com uma cara de desesperado, diz assim, e agora a gente faz o quê? O que nós faremos? E os demais tentando controlar o barco. E Jesus dormindo. Às vezes, irmão, a gente vive assim. Diante das notícias, das informações de um mundo que parece que não vai se firmar por muito tempo, de um mundo quebrado, a gente pensa que talvez o nosso barco também vai afundar junto com esse povo todo. Mas nós não podemos esquecer que este é um barco que o próprio Cristo estabeleceu, onde Ele vai junto conosco. Essa não é uma viagem solitária. Essa não é uma viagem onde nós fomos mandados. Nós acompanhamos o Senhor. Somos enviados por Ele, mas Ele mesmo vai conosco. Então, por toda essa jornada, Cristo estará conosco. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus, a paz de Cristo, que o mundo não pode receber, pois não o conhece. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Não tenham medo. Que Deus, irmãos, lhes abençoe e grave essas palavras nos seus corações. Que o Espírito de Deus lhes faça lembrar de todas essas coisas quando vocês passarem por crises espirituais, por dias sem fé, por dias em que parece que não faz sentido continuar servindo a Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, de crises, de problemas no casamento, problemas financeiros, problemas de enfermidades. Essas coisas nós passaremos aqui, no mundo tereis aflições. Nós teremos que lidar com essas coisas aqui, mas Cristo está presente. Amém. Porém, naqueles dias em que a crise é muito mais profunda, é a crise da alma, é aquela sensação de que nós vamos afundar, que nós não vamos resistir. E por mais que todo mundo aqui seja reformado, capacitado a entender que uma vez salvo, salvo para sempre, aí a gente fala assim, mas será que sempre é sempre mesmo? E se? E aí o se não vem do Senhor. Porque não existe se na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é firme e direta. A vontade de Deus não volta atrás. A vontade do Senhor é a nossa âncora, porque Ele, o caráter dele, a graça dele e a palavra dele permanecem firmes para sempre. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que a graça de Deus permaneça sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Podemos orar mais uma vez? Rapidamente. Bendito Senhor, eterno Pai. Senhor, nós não somos perfeitos em nossos caminhos e também, Senhor, nossa fé não é perfeita. Em alguns dias, meu Senhor, nós parecemos que vamos realmente afundar, Senhor. Parece que nós não estamos mais no mesmo caminho, que nós não temos mais a mesma força, que nós não temos mais a mesma condição de te servir com a mesma fidelidade. Em alguns dias, meu Senhor, a nossa capacidade parece que se esvaiu completamente. E nós, meu Senhor, pensamos que é o tempo de afundar, de perder, de desistir. As tribulações, as angústias da alma, Senhor. Aquilo que alguns chamaram de a noite escura da alma, Deus, parece que não se esvai, parece que não haverá nenhum momento de fim. Mas é nessas horas, ó Deus, que nós ouvimos a Tua voz, meu Senhor. É nessas horas que a luz brilha outra vez em nossos corações. É nessas horas que a Tua voz, mais uma vez, retumbante, poderosa, soa em nossos ouvidos. É nessas horas, meu Senhor, que somos lembrados do sacrifício perfeito, da graça perfeita, do amor perfeito. É nessas horas, ó Deus, que nós somos conduzidos de volta à mesma rocha, lembrados que estamos firmes. Ó Deus, é nessas horas que nós lembramos que o que somos, o que temos e aonde estamos, não foi por nossos méritos, nem por nossa capacidade, mas o bom pastor, que nos trouxe por aprisco, é poderoso para nos manter
no mesmo lugar, nos guardar, nos proteger daqueles que querem roubar as nossas almas, daqueles que querem roubar a paz de nossas almas. Ó Santo Senhor, que os nossos corações descansem em Ti, e que a Tua paz, ó Deus, a Tua paz que é soberana, que é sublime, que é maior do que tudo que é conhecido por este mundo, possa reinar plenamente nos nossos corações, possa reinar plenamente, Senhor, no coração e na mente dos Teus filhos, e que Teus servos, meu Senhor, descansem na Tua palavra e na Tua promessa, em nome de Jesus. Amém.